Gol no Vasco! Ih. Chupa, Vasco! Escuta, os caras tão vendo o jogo aqui na rua com som alto. Tão revoltados, me xingaram aqui já. Tomaram empate 3-3 e os caras tão em cima, meu irmão. Meu gar tá em cima. Tava 3-1 Vasco, meu gar tá em cima. E o Corinthians perdeu em casa por Huracan, Sul-Americana. Todo poderoso Corinthians. O Vasco empatou, acabou agora, empatou 3-3, depois tá ganhando 3-1. E o todo poderoso Corinthians perdeu de 2-1 em casa por Huracan. Hugo Souza assistindo. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo. Você tá no canal Paparazzo Rubro-Negro, você tá certo, você não tá no Placar Aberto, você não está na Placar TV, mas tá no cenário da Placar TV. Estamos aqui porque dia de programa, às vezes eu chego mais cedo, às vezes eu chego mais tarde, depende, mas eu tô aqui no estúdio trazendo informações importantes para você. Algumas dessas informações que você acompanha também no Placar Aberto. Então já vai lá se inscrever na Placar TV. Lembrando que amanhã, pós-jogo do Paparazzo Rubro-Negro, começa simultâneo no canal Paparazzo Rubro-Negro e Placar TV os 10 primeiros minutos. Depois continua só no canal Paparazzo Rubro-Negro com o oferecimento da Bet Oficial da Nação. Faça seu cadastro. Hoje tem Libertadores Sul-Americana, tem muitas odds interessantes, vôlei feminino do Mengão. Então você pode aproveitar de montão. E olha, eu quero falar com vocês sobre a questão aí, principalmente dos grandes desfalques do Flamengo. A gente vai trazer aqui imagens da chegada do Flamengo na Venezuela. A gente tem equipe na Venezuela mandando pra gente a chegada do Mengão lá na Venezuela, onde o Flamengo em San Cristóbal, né, vai se preparar aí os últimos momentos antes da estreia na Copa Libertadores da América. Cara, momento aí de tensão, porque a gente tem muitos desfalques no time do Flamengo, 7 desfalques no Flamengo. Olha, eu vou trazer o laudo aqui, departamento médico do Flamengo, mas é inacreditável a gente estrear na Libertadores sem Wesley, sem Gonzalo Plata, sem Gerson, sem Arrascaeta, sem Danilo. 5 desfalques, mais 2 que o Flamengo já vinha trazendo há um tempo, que é o Pedro, que talvez só no segundo ou terceira rodada da Copa Libertadores, e o Vinha, que é mais para frente, talvez recupere ele para o Mundial. Então, gente, trazer aqui para vocês os relacionados do Flamengo, o técnico também do Deportivo Táchira abrindo o jogo aí, falando sobre o confronto, a torcida do Flamengo esgotando os ingressos também para o jogo em Salvador, a gente trazendo muita informação para vocês aqui. Olha, eu vou trazer aqui a questão, então, dos relacionados do Flamengo, para a gente começar logo com tudo. E eu vou trazer o provável time já do Mengão, hein? Baseado nos relacionados. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Salles, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael Rossi, o Alacian. Esse aí, ele e o Matheus Gonçalves são as surpresas do Mengão para o segundo tempo do jogo. Com certeza, já que você não tem aí o Plata, né? E aí, por exemplo, se o Michael ficasse no banco para entrar no segundo tempo, não tem isso. Então você não tem Plata, não tem algumas opções importantes do Flamengo, né, para entrarem no jogo. E aí o meu provável time, tá? Já que a gente tem os jogadores que viajam, Rossi, Guilhermo Varela, na outra lateral Alexandro, na zaga Léo Ortiz, Léo Pereira, no meio de campo o Flamengo vem com Eric Pulgar, De La Cruz, e aí o Flamengo vai com 4 atacantes, mas aí não é que o Flamengo jogue com 4-2-4, são jogadores que vão ficar saindo do meio para a direita, do meio para a esquerda, né? Então a gente vai ter o Michael e o Luiz Araújo, e o ataque, que foi o time que o Flamengo jogou contra o Internacional do meio para frente, com Bruno Henrique e Juninho. Eu não vejo outra situação que não seja essa. E no segundo tempo, a gente entrando com... que está arrebentando, voando, o Alacian, Matheus Gonçalves, essas opções aí que devem ser aproveitadas no segundo tempo. O Guilhermo Varela no lugar do Wesley não me preocupa, porque o Guilhermo Varela tem atuado bem dos dois lados, tanto na direita quanto na esquerda. Tá? Então,
Cara, esse é o time do Flamengo aí, que eu acredito que deve vir a campo contra o Deportivo Táchira. Olha só, a gente teve declaração aí do técnico do Deportivo Táchira da Venezuela falando sobre o confronto. Flamengo é um time que está estruturado, montou sua estrutura também para poder conquistar a Copa Libertadores. Estamos nos preparando para competir. O Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul. Então sabemos da qualidade dos seus jogadores e também do seu treinador. Então o técnico do Deportivo Táchira deixando claro que considera o Flamengo um time europeu que joga na América do Sul. E vamos falar, antes da gente trazer aqui outras informações aqui sobre a questão do Campeonato Brasileiro, já que a gente está mudando o foco para o Campeonato Brasileiro, a gente vai voltar para trazer aqui a chegada do Flamengo. Flamengo que chega por volta das 19 horas, chegou por volta das 19 horas lá na Venezuela, você vai estar acompanhando aqui a chegada do Flamengo. Então, olha só, a torcida do Flamengo esgotou os ingressos para o confronto contra o Vitória no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Todos os 1.500 ingressos disponibilizados aos torcedores do Flamengo foram vendidos em algumas horas após a abertura oficial das vendas. Tá? Então, a partir das 18h30, no domingo, no estádio Manuel Barradas, o famoso Barradão, confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, todos os ingressos do setor do Flamengo esgotados. A gente tem aqui, então, uma declaração interessante do Wallace Ian ao canal Rubro News TV 2, do Júlio Miguel Neto, nosso parceiro aí, nosso amigo. Felipe Luiz me tirou do time após a derrota por 3-0 para o Fortaleza no Brasileirão Sub-20 do ano passado. Falei assim, ele quer me ferrar, né? Aí ele me colocou de 9 e pediu para eu atacar o espaço. Não entendi nada, fiz 2 gols e ele falou que me avisou. Ele falou que me avisou. Ele me ajudou muito a entender os processos. Eu quero me aposentar no Flamengo. Se eu for para a Europa e um dia que tiver que voltar, a prioridade será o Flamengo. É o time do meu coração. O Wallace Ian falando sobre o seu futuro, né? Cara, é importante aí também a gente ver o carinho, né, que os jogadores que estão ali que subiram com o Felipe Luiz ali como técnico do Sub-20, tem pelo Felipe, contando até histórias de momentos que chegaram a ficar irritados, mas deixando claro o amor que tem pelo Flamengo. Olha só, antes da gente trazer aqui a chegada do Flamengo na Venezuela, o laudo da CBF, a gente vai trazer aqui agora a questão do jogo Vasco e Flamengo. Então olha só, hein? O laudo da CBF prevê que o estádio de São Januário não pode sediar clássico. A única exceção é para o duelo entre Vasco e Botafogo por ser considerado um clássico com clima mais amistoso. O Vasco, desta forma, pediu autorização ao batalhão especializado em policiamento do estádio do BEP para receber o clássico com o Flamengo. Neste caso, a Polícia Militar teria que mudar as especificações de funcionamento do estádio registradas na CBF. A solução, segundo Pedrinho, presidente do Vasco, seria disputar a partida com torcida única. Porém, isso vai contra o Regulamento Geral de Competições da CBF. O RGC prevê que as equipes visitantes tenham pelo menos 10% de público no estádio em cada partida. Em São Paulo, as partidas só são mandadas com torcida única por conta de determinações do Ministério Público que eles precisam acatar. Desta forma, para o duelo entre Flamengo e Vasco ocorrer com torcida única, o Polícia Militar ou o Ministério Público teriam que determinar desta forma. Então a CBF não pode fazer nada, né, com o laudo da CBF dizendo que não pode ter torcida única e sem o Ministério Público e o BEP, né, a Polícia Militar, se meterem. Então, sem a determinação e sem a mudança, né, do BEP, do policiamento militar, da Polícia Militar e do Ministério Público, a CBF lava suas mãos, não pode fazer nada, o Pedrinho vai chorar, o Pedrinho vai reclamar, vai espernear e não pode fazer nada. O Pedrinho pode espernear, pode fazer o que quiser, pode reclamar, o Pedrosa pode ficar chateadinho, não adianta. Não adianta. Se o BEP, se a Polícia Militar e o Ministério Público não se manifestarem, não tem jogo em São Januário. Não tem jogo com torcida única, não tem jogo de jeito nenhum. E é isso. E não vai ter selvageria, não vai ter briga, não vai ter confusão como aconteceu em 2017. Não vai ter dancinha, não vai ter esse gol aqui, ó. Dá uma olhada, o gol do Paparazzo Rubro Negro. Paparazzo Rubro Negro registrou, dá uma olhada, lembrou?
Lembra aí, ó, como é que foi? Paparazzo rubro-negro em São Januário, olha só. Taca aí, Pikachu. Você acompanhando imagens aqui, olha, do hotel onde o Flamengo ficará hospedado na Venezuela, em São Cristóbal. Flamengo que está chegando, a gente vai trazer imagens da chegada do Flamengo. Você vai acompanhando aqui as informações que a gente tem para trazer para vocês com a imagem aí, ó, da frente do hotel onde o Flamengo ficará concentrado antes da partida de estreia na Copa Libertadores. E o Ronaldo Fenômeno, ele apontou o Pedro como a solução para o ataque da seleção brasileira. O Ronaldo falou o seguinte: gosto do Pedro, grande centroavante, com presença de área, protege bem a bola, chuta bem com as duas. O Pedro com certeza vai ter oportunidade voltando da lesão. Então ele confiando aí no retorno do Pedro, inclusive para voltar aí para a seleção brasileira e ser o destaque da seleção brasileira, o Ronaldo, né, no programa da Band lá, Galvão e Amigos. Importante esse comentário aí do Ronaldo, né? Importante a gente ver o Ronaldo falando sobre essa situação envolvendo aí o Pedro. Olha só, a gente teve o Flamengo anunciando que o Kleber dos Santos deixou as categorias de base do clube. Ele liderou aí o Flamengo naquele início do Campeonato Carioca, não foi muito bem. O comunicado do Flamengo fala que ele não faz mais parte da comissão técnica das categorias de base e o clube agradece os serviços prestados, deseja sucesso na continuidade da carreira do treinador. A gente tem também aqui uma informação importante com relação ao Alan, né, o jogador que está tentando se recuperar aí no Flamengo. Segundo o jornalista André Rizek, do Sport TV, membros do departamento de futebol do Flamengo se reuniram com o volante Alan para tratar de questões aí relacionadas ao desempenho em campo. O intuito da conversa foi fazer com que o camisa 29 sinta mais confiança no caso, deixando as críticas de lado e focando no futuro com a camisa do Flamengo. Além disso, destacou-se na conversa que Alan não sinta a pressão pelo valor pago ao Atlético Mineiro por sua contratação. Realmente foi um jogador muito caro, né? O Flamengo pagou muito caro pelo Alan, mas, cara, tem melhorado. A gente tem que torcer aí pelo sucesso do Alan nos próximos meses, né? De repente no restante da temporada, quem sabe ele possa ter mais oportunidades aí no Flamengo. Olha só, o Flamengo se posicionou com relação à questão lá da torcida única no clássico com o Vasco e tudo mais, mesmo sabendo que a CBF não permite torcida única no Campeonato Brasileiro. O Flamengo estará pronto para disputar a partida contra o Vasco da Gama, válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não aceita que a maior torcida do país seja deixada de fora da festa. O Flamengo entende que o BEP, órgão responsável pela segurança nos jogos do futebol no Rio de Janeiro, deve garantir a integridade física e a segurança de todos os torcedores. A presença da nação rubro-negra é indispensável para que o espetáculo esteja completo. Então o Flamengo se posiciona, diz que é contra, né, oficialmente agora contra jogo com torcida única, pede que o BEP, caso o jogo aconteça em São Januário, garanta a segurança, mas a CBF, como a gente falou, entende que tem o laudo aí do BEP e do Ministério Público, eles têm que fazer alguma coisa para isso mudar. É isso, vamos acompanhar como é que foi a chegada do Mengão na Venezuela. Tá aí, ó, o Mengão chegando na Venezuela, imagens do Wesley Ramon, parceria com o Paparazzo Rubro-Negro. A gente traz para você a chegada do Flamengo em São Cristóbal, na Venezuela. A delegação chegando do Flamengo agora no hotel na Venezuela, concentração que a delegação fica até a hora do jogo.
em São Cristóbal, o ônibus personalizado do Flamengo chegando. Os jogadores já vão começando a se preparar para descer do ônibus, os seguranças aí vão pegar as malas dos jogadores, os atletas do Flamengo, depois de uma viagem muito longa, muito longa. O Flamengo chegou 4 horas depois do previsto. Felipe Luiz, olha, descendo do ônibus. O time do Flamengo deve estar muito cansado, uma viagem muito longa, é o que a gente fala, viajar para Venezuela é incrível, cara, é desgastante demais. O José Boto ali também, e eles que se apresentaram antes das 7 da manhã no Ninho do Urubu, ali o Alan, o Léo Ortiz com o seu travesseiro sempre, os jogadores do Flamengo, o Felipe Luiz já entrando no hotel da concentração. Então, cara, é realmente muito desgastante a gente ver o time chegando só agora, já perto da meia-noite, né, 11 e pouco da noite. Desde cedo eles estão aí no Ninho, depois viajando. Vocês vendo aí os jogadores do Flamengo, Juninho, Michael, todos chegando aí agora para esse duelo, Alacian, Matheus Gonçalves, alguns jogadores ali levando seus travesseiros, como o Luiz Araújo, né? Expectativa grande com relação ao Luiz Araújo, já que a gente não tem Plata, não tem também o Gerson, a gente sem alguns dos principais jogadores, Arrascaeta, Danilo, o Wesley, né? Então a gente vê o Flamengo bem desfalcado aí, o Bruno Henrique estava ali também já, os jogadores do Flamengo entrando, De La Cruz, a gente acompanhando toda a chegada do Flamengo no hotel, na concentração na Venezuela, acompanhando tudo aí, imagens aí diretamente lá de São Cristóbal. O Flamengo joga nesta quinta-feira contra o Deportivo Táchira, expectativa grande para a estreia na Copa Libertadores, com muitos desfalques, 7 desfalques, ainda além dos que a gente falou, o Vinha e o Pedro, que ainda não retornaram. O Pedro retorna antes do Vinha, inclusive, ali o Alexandro também passando, né? A gente viu o Rossi passando um pouquinho antes ali. Então o time do Flamengo todo acessando o hotel aí, onde ficarão hospedados, concentrados até a hora da partida. O hotel bacana até, a situação aí, a gente sabe, muita loucura chegar até a Venezuela, poucas linhas fazem o transporte aéreo, é bem difícil você chegar na Venezuela hoje, está cada vez pior, mas ainda assim o hotel, conversando com fontes ligadas aí à diretoria do Flamengo, o pessoal que também faz a logística, Gabriel Esquina, eles falaram que o hotel que eles conseguiram para o Flamengo era um hotel muito bom, tá? Vocês estão vendo aí toda a segurança na chegada do time, né? Os jogadores já entraram no hotel e agora tudo sendo ali cercado pela polícia, pela segurança, por tudo, todo esse aparato aí de segurança para manter ali os jogadores do Flamengo, o elenco, a delegação segura até a hora da partida e até o retorno ao Brasil, se Deus quiser, com uma vitória, com os 3 pontos na estreia na fase de grupos. Então é isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. E olha, receptivo, Milésio Esporte, Caravana do Haroldo, na verdade, né? Caravana do Haroldo, receptivo para você ir para os jogos do Flamengo no Maracanã, na Libertadores. Os jogos no Maracanã, pode procurar, eu vou encontrar vocês, hein? Vem com a Caravana do Haroldo que eu vou encontrar vocês, melhor preço, hospedagem, passagem, cara, tem ingresso, tudo. Pode procurar aí a Caravana do Haroldo, você não vai se arrepender, atende os sócios do Flamengo há muito tempo. E outra coisa, hein? Tem aí viagem, aí sim, parceria com a Milésio Esporte, viagens para Mundial, Super Mundial de Clubes, Libertadores também. Você pode estar viajando aí com parceria entre a Caravana do Haroldo e Milésio Esporte. Fora do Rio, você pode viajar com empresas seríssimas e, cara, tem um super preço para 7 dias de Disney, Orlando, com ingresso, com hospedagem, tudo no Super Mundial de Clubes. Pode procurar a Milésio Esporte no contato direto com o Caravana do Haroldo. É só procurar a Caravana do Haroldo, falar que veio pelo Paparazzo, você vai ter aí a parceria com a Milésio, tá certo? Um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!